Bom dia, boa tarde, boa noite, nobres colegas, professores, estudantes de licenciatura. Estou aqui, demorei um pouco, mas voltei, né? Estou fazendo minha contribuição aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre história da educação, né? E assim, dentro de uma perspectiva é onde iniciou, né? Inicialmente nós temos de voltar lá na civilização egípcia, né? Praticamente a 2200 antes de Cristo, tá? Vou estar olhando a minha anotaçãozinha aqui, né? Principalmente números, a gente tem uma dificuldade com número, né? E aí, nessa época, né, tem-se a ideia de que começou o processo educacional, com o conhecimento das primeiras ciências, né, a própria medicina, a astronomia e a matemática, né? Então, os egípcios foram os primeiros, digamos, representantes desse processo educacional no que tange, né, às ciências existentes na época, né? E assim, esse ensino, basicamente, ele era restrito, né, ao faraó, né, aquelas pessoas que estavam ali, né, ou seja, a uma classe dominante, particularmente a educação, né, ela tem as ciências, né, tem a sua vinculação inicial a 2200 a.C. na civilização egípcia, no cunho ali do faraó, ali naquele meio da classe dominante, certo? É claro que isso é uma característica tão presente, né? A qualidade, né, estrutural, né? A gente ainda vê isso, né? Mas vamos nós. Depois, na sequência, nós temos a educação na Grécia, porque particularmente, né, nós se retrata as três grandes civilizações, né? A egípcia, a grega e a romana. Essa história da educação, ela se difunde primeiro dentro dessas perspectivas históricas, dentro dessas civilizações, tá? A Grécia, né, ela é tida como um importante, teve uma importante na contribuição, né, o berço da civilização ocidental. Porque na Grécia, né, nós tivemos a cultura, o aflorescer da cultura, o afloramento da cultura altamente né, mostrada, né, tanto na estética, na filosofia grega, né, na arquitetura, então na poesia, né, a racionalização e os conceitos sobre arte. Então, a Grécia, ela teve um papel muito importante, né? Como se diz, o berço da civilização ocidental foi a Grécia. É uma importância magnífica, né? Com filósofos, com grandes pensadores, poetas, né? Além de uma cultura, de uma educação, né, específica entre as duas cidades-estados, né? Esparta, Atenas e Esparta. Também caracterizou aqui aquela disciplina, né? Aquela disciplina no processo de desenvolvimento da educação, né? De guerreiros, né? De soldados. Então, caracterizou também essa contribuição no sentido, né, histórico, contextual na Grécia, né? A educação romana, né, ela teve uma contribuição enorme na questão da administração política. Roma perpetua-se, né, dentro do contexto histórico como um ensino, né, da administração política, da divisão política, né, a ideia da monarquia, né, romana, né, do Império Romano, dos seus grandes legisladores, né? E aí toda aquela cultura, né,
Então você tem conhecimentos, né, que são trabalhados, conhecimentos que são ensinados, né, que passa, né, de uma geração para outra geração, né, principalmente a contribuição na administração política, o conhecimento administrativo no seio da política, né? Então, a contribuição romana para a história da educação também é altamente significativo dentro de um contexto histórico, né, inicial. Então, essas três civilizações, elas tiveram uma importância significativa no que tange ao que nós chamamos hoje de educação, né, o ensino, a aprendizagem, né? Basicamente toda essa retórica dessas civilizações, tanto a egípcia, grega, o berço da civilização ocidental, né, desenvolvimento poético, filosófico, né, e tudo isso ainda hoje é marcado, né, nas civilizações ocidentais. Essa educação, principalmente a filosófica, né, né, a arquitetura, né, a estética, isso é muito importante até hoje, né, para quem, de certa forma, desenvolve, né, numa faculdade um curso de arte, um curso de arquitetura, um curso de filosofia. A área de humanas em geral, você ainda estuda esses três berços da civilização, né, esses três grandes momentos civilizatórios, que particularmente, né, a essência educacional ela surge com uma propriedade até hoje relevante, ok? A educação nesse sentido ela vai estar se desenvolvendo, e na Idade Média, né, você vai ter uma articulação com todo aquele processo, né, da decadência do Império Romano, né, inicia o processo do feudalismo, né, as pessoas, os senhores feudais, né. Então aí nós vamos ter o berço, né, o início de uma civilização eclesiástica, né, o início de uma educação, digamos, feudal, mas que no sentido dessa educação, desculpa, ela estabelecerá vínculos mais religiosos, né? Os grandes mosteiros, né? No caso, os monges, né? Que aqui na América Latina nós também chamamos de jesuítas, né? Inicia um processo, né, de ensinamento, né? De ensinar. E esse processo ele é altamente significativo no sentido de um propósito, de uma ideologia religiosa católica apostólica romana, porque basicamente quem começa a ensinar, quem começa a desenvolver esse processo são os padres, né? E para a América Latina, né, também é continuidade disso os jesuítas. Nós temos exemplo Brasil, né? Os jesuítas foram os primeiros, né? Depois vieram as bandeiras, os bandeirantes, né? Mas ali já vieram juntos, né? Já tinha um processo de catequização, tanto indígena como próprio escravo, né? Então, na Idade Média, a educação ela tem um corpo religioso, né? O ensino passa a ser mais ministrado, né, pelos padres, pelos os jesuítas, né? E dentro disso nós tivemos vários grandes pensadores, né, que contribuíram para essa educação, né? O próprio Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Erasmo de Roterdã, são grandes pensadores, filósofos, né, poetas que surgem dentro dessa perspectiva da educação na Idade Média, né? E, claro, nós não vamos estar aqui falando detalhes por detalhes de cada momento, o que Tomás de Aquino representou, o que Santo Agostinho
interpretou, o que Erasmo de Roterdã, né? Né? Na verdade não dá, o tempo é só um passar, é só uma lembrança, né? Um relembrar para nós que amamos a educação, que fazemos educação. Então a gente sempre tem de falar de educação, né? E consecutivamente, o processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela vem com dois momentos altamente significativos no cunho educacional, né? Que é o Renascimento, né? E o Iluminismo. Dois eventos altamente significativos no que tange à questão intelectual, né? A questão da educação, do processo educativo, das grandes modificações de pensamento, né? As grandes manifestações críticas, né? E aí surgem vários eventos, né? É um afloramento racional nesses dois momentos, né? E que consecutivamente grandes repercussões, grandes inventos, grandes práticas, né? Racionalidade, poetas, poesia, movimentos, né? Então você tem todo um afloramento do processo de conhecimento, né? E que consecutivamente surge uma nova perspectiva educacional, né? Surge uma nova perspectiva educacional, porque aí você tendo modificações, iluminismo, reforma protestante, todo aquele cunho de mudanças, né? Nós vamos ter modificações nessa estrutura, né? Então vai surgir o primeiro pensador, né? Digamos, pedagogicamente, falando de didática, né? Que chamou João Amós Comênio, né? 1592, né? Comênio, ele vai escrever, né? Chamar de método moderno, né? A dialética magna, a sua obra, onde ele caracteriza, né, a ideia da pedagogia, a ideia de ensinar, né? Aquela coisa da didática, de uma metodologia. Então, Comênio, ele tem os aspectos educacionais, eles são colocados, né, nessa primeira concepção de como ensinar didaticamente, uma didática magna, né, que é o nome da sua obra. E as grandes contribuições de Comênio, elas foram revolucionárias, né, no sentido de você pensar num processo de faculdades, de universidade, né, de um setor, digamos assim, de uma academia, né? Então foi grande a contribuição de Comênio. E aí depois veio John Locke, né, que escreveu sobre essa questão, né, da necessidade do conhecimento. Veio outros pensadores, né, como Rousseau, né, o processo civilizatório Rousseau é muito interessante, né? É a questão da disciplina, questão de como estudar. Rousseau, né, altamente significativo na crítica à sociedade, a crítica à propriedade, né, que também surge, né, toda aqueles anarquistas, Proudhon, né, propriedade é um roubo. Então, todas essas manifestações contextuais, elas são interessantes no processo histórico da formação, né, da formação do indivíduo. E aí inicia, então, já a política das academias, das universidades, das faculdades. E a Revolução Industrial, né, com toda essa modificação estrutural, surge uma educação voltada para o mercado de trabalho, né? Então você vai ter aí, nas revoluções industriais, aquilo que perpetuou, né? E hoje a gente faz muito esse questionamento, muitas essas indagações, se a nossa educação ela volta para fazer uma caracterização da
do trabalho para o mercado de trabalho ou se ela é voltada para a formação da cidadania. A gente tenta fazer os dois, né? A gente tenta fazer os dois. É o que é proposto, né? Mas com a Revolução Industrial você então surge aquela ideia da educação técnica, voltada para o mercado de trabalho, que hoje ainda tem uma forte caracterização, né, disso. Os valores, né, eles ainda são trabalhados, né, têm de ser trabalhados, né, os valores éticos, morais, né, de solidariedade, compromisso, né, com a humanidade, o humanismo, fica um pouco com a Revolução Industrial, fica um pouco, né, digamos, diminuído isso aí, porque você passa então, a educação passa então a fazer uma proposta mais mercadológica, um ensino mais técnico para o mercado de trabalho. E, consecutivamente, nós chegamos aí no século XXI, né, com o processo de educação, né, de educar voltado ainda para essa questão, né, ainda não, mais forte para a questão do mercado de trabalho. Né. Isso depende também do comportamento nosso, do professor, da metodologia nossa, de estar juntamente fazendo um equilíbrio aí, né? Filosoficamente, né, pedagogicamente, sociologicamente, colocar os valores, né, éticos, morais, né, os valores humanistas junto, né, com essa proposta. E basicamente toda a proposta educacional é isso, né? Por isso que eu estou dizendo, o papel do professor é muito importante nessa questão humanista. Né? É muito importante. E basicamente a educação no Brasil, né? Historicamente nós tivemos aqui já, né, lá no processo de descobrir, do processo de chegada, né, dos portugueses aqui, nós já tivemos o processo de catequização, né? Os jesuítas, que adentrou justamente com os bandeirantes para os sertões do Brasil e pregou o processo de ensino, né, mais voltado para um cunho religioso, né? E já no processo depois de Dom João II, que vai chegar aqui, né, e vai desenvolver, abrir aí lá no Rio de Janeiro a primeira faculdade, né, e as escolas, os ateneus, né, os liceus, né, e o Brasil desenvolve uma educação muito apregoada, digamos, muito tímida, né? Muito tímida. E consecutivamente, o histórico brasileiro da educação não é um histórico bom. Não é um histórico bom. Né? Porque houve uma timidez, houve um processo de pouco investimento, né? E a gente pode dizer que até hoje esse cunho histórico está presente, né? Mas tudo bem. Mas nós tivemos momentos interessantes, depois veio a independência do Brasil, né? E também as questões, a questão da educação ficou muito ligada, né, à questão religiosa. Veio o Brasil Império, né, que também não teve muita modificação, né? Nós tivemos, na verdade, o ensino superior no Brasil, a educação, aquela educação didática, com metodologia, né? Ela só vai aparecer em 1808, né? No Brasil Império, com as elites dirigentes, né? E existiu uma seletividade, claro, né? Isso, né? Mas surgiu Dom João VI, ele vai colocar várias articulações, várias práticas, né? Ele vai surgir aí as escolas no Rio de Janeiro, Academia da Marinha, né?
de anatomia e cirurgia, academia real militar, laboratório de química, curso de agricultura, 1814, né? Escola Real de Ciências, né? Ofícios, né? Na Bahia, curso de cirurgia. Então, curso de desenho técnico. Então, há um processo com Dom João VI, né? Significativo no que tange a esse investimento em educação. E olha aqui na educação brasileira, olha que isso foi, né, em 1814. Né? Olha que você teve essa inauguração desses cursos didaticamente, com metodologias, né? Com pedagogia, né? Com a ciência do ensino, de ensinar, nós temos aí. E aí, consecutivamente, né, já em 1827, né, nós vamos ter aí algumas instruções, né, digamos assim, sobre o vínculo da religiosidade na educação. As primeiras discussões, né? E aí vem a formação dos professores, né, tem início em 1827, aquela ideia da formação dos professores. Né? Você vai colocar agora, então, indivíduos preparados para ensinar. Né? Digamos, faz-se um curso primeiro, estudam uma pedagogia, uma didática, com cunho de entendimento das metodologias para ser aplicado no processo de ensino-aprendizagem. Então você vê que, bem timidamente, né? Isso em 1827. Então veja que o Brasil, a questão educacional no Brasil é muito tímida, né? Mas tudo bem. Aí existem todos os interesses da época, da contextualização, né? Que a gente não vai fazer aqui. Então você tem as oligarquias, né? Você tem os interesses políticos administrativos, mas aí já, né, em 1930 você já tem vinculadas várias faculdades, universidades no Brasil, né? E consecutivamente desenvolvendo esses cursos, né, principalmente a engenharia, a medicina, né? E você vincula, a partir de 1930, uma caracterização maior do ensino-aprendizagem no Brasil. Também pelas características contextuais, né? Já que o Brasil deixa de ser uma economia agrária, né? Há um grande êxodo rural, né? Com a questão da política da cafeicultura, todo aquele problema da crise, né, nos Estados Unidos. Então as pessoas vêm para as cidades, há um processo inicial de industrialização, né, digamos assim. Então você entra numa economia industrial. E aí começa o que nós temos aí, o que está presente. Essas várias universidades, né, oferecem cursos para todos. Né? Nós temos as universidades federais, surgem as universidades particulares, e o processo educacional no Brasil eu ainda considero tímido no sentido de investimentos. Eu ainda considero tímidos no sentido do mercado de trabalho. Né? Essa sensibilidade de você terminar um curso e ficar desempregado. Então, você tem de articular políticas públicas, né, de alocamento desses profissionais, né, de estar surgindo essa empregabilidade. Mas, por mais que as reclamações existam da escola, né, mas é melhor a escola do que não a escola, como dizia o nosso amigo Enéas. Ok? Bom, essa minha contribuição é umas pinceladas, né? Na verdade, existe muitos outros detalhes específicos para a gente falar sobre a história da educação. Mas fica isso aí para a gente estar refletindo e para a gente estar procurando. Um abraço e até a próxima. Falou!